Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que estejam bem. Esse vídeo é uma videoaula que eu lancei um desafio lá no Instagram para vocês desenhar e pintar essa referência junto comigo, e depois para que vocês postem lá no Instagram e me marquem que eu vou estar escolhendo uma pintura de um de vocês e depois comentando sobre a pintura, dificuldades e dicas sobre a aquarela. Então, lá no grupo do WhatsApp também, o link vai estar aqui na descrição. Eu deixei informações sobre a aula, a referência também eu deixei lá dentro do grupo, um material complementar para ajudar a criar o esboço, tá bom? Eu vou escolher os olhos para começar a pintar. A gente precisa ter um pouco mais de precisão nesses detalhes. A gente vai usar então pouca água, tá? E depois eu vou dando uma diluída no pigmento. Uma coisa eu falo pra vocês, no começo eu tinha muito medo de adicionar pigmento, sabe? Só que a aquarela, ela clareia bastante depois de seca. Depende muito também, né, do tipo, da marca da tinta. Umas clareiam mais que as outras, mas mesmo assim eu tinha bastante medo de adicionar pigmento. E é legal já reservando as áreas de luz, né? Aqui nos olhos, esse lado aqui tá um pouco mais azulado por conta das sombras. Então, vou dar uma umedecida aqui por completo. Tá um pouco sujo o pincel de tinta azul, mas não tem importância. Deixa eu ver se a câmera tá gravando. É importante lembrar que quando a gente umedece uma região, a mesma função que o pincel tem de levar a tinta para o papel, ele também tem de absorver, tá? Absorver a água, o excesso de tinta que tá no papel. Adicionar um pouco de vermelho, também amarelão. Tá um pouquinho mais escuro aqui de azul o olho dela. Nos olhos, gente, eu não tenho dó de acrescentar detalhes, viu? Alguns contornos eu coloco um pouquinho de azul, dou uma diluída, porque aqui é uma sombra, né, na curva dos olhos. O côncavo dela que tá bem marcado. Criei tipo um roxo aqui, sabe? Quando a gente quer um pigmento mais intenso, né? Pra fazer sombras, eu gosto de usar o roxo. Vou dar um amarelo aqui. Essa área aqui, de onde tá vindo a luz, reservar o máximo de branco possível.
fazer mais alguns detalhes dentro do olho. A gente pode usar aquele tom de roxo bem intenso, tipo misturar o ciano e o magenta para ter um tom de roxo mais azul, para ficar mais intenso. Para fazer os cílios, a gente tem que deixar o pigmento bem concentrado, né? E a gente vai com aquele movimento de segura e solta, né? A gente pressiona o pincel e solta. Movimento para cima, né? Usar a técnica de lift para retirada de pigmento ou excesso de água, né? Como eu mencionei para vocês. Acrescentar um pouco mais de azul e roxo nessas sombras aqui, né? Azul e roxo. Para aumentar as sombras aqui. Na sobrancelha dela eu também vou adicionar já um pouquinho de pigmento azul, para ter um pouco mais de sombra aqui, que tudo isso aqui vai clarear conforme a tinta vai secando. Eu não consigo fazer os cílios ainda, por isso eu parei aqui no meio do caminho, porque ainda estava bem molhado. E para fazer os cílios eu preciso do pigmento bem concentrado, e com a quantidade de água que tinha ali, ele estava se expandindo, o pigmento. Então é por isso que às vezes eu tô numa região e de repente eu já tô em outra. Enquanto a região ainda tá molhada, não tem como eu fazer detalhes com pigmento concentrado. Isso aqui não é preto, tá, gente? É um azul bem intenso mesmo que eu tenho aqui. Que ele parece preto, mas pode ser substituído por um roxo bem escuro aqui também. Pra fazer esses detalhes mais escuros aqui que eu estou fazendo. Os cílios também pode ser feito por um roxo bem escurão. Nesse olho aqui tem bastante sombra também e um pouquinho de luz aqui, então eu vou manter uma área aqui um pouco mais iluminada. É uma pontinha aqui, ó, só de branca, e tem tons amarelados também, viu, gente? A gente não pode esquecer das cores. Acho que tá fazendo uma sombra aí pra vocês. Mais ou menos até aqui a sombra, né? Aqui a gente vai deixar uma região um pouco mais clara. E aqui também. Diluir um pouco mais esse pigmento. E fazer a transição, né? Com a água.
a opacidade da cor. Para as áreas mais claras. Os olhos estão bem úmidos, então, para não ter que ficar esperando secar aqui, vamos partir para as outras regiões da pele. A gente já deu uma boa adiantada aqui nos olhos. Então, a pele, a gente vai trabalhar úmido sobre úmido. Vou umedecer somente onde eu vou pintar. Eu vou pegar amarelo, magenta. Aqui eu vou dar um ponto de luz amarelada aqui, ó. Dá uma puxada, né? Concentrar mais pigmento aqui. Aqui, tons de roxo também teremos aqui, porque é sombra, né? Aqui nessa região toda aqui tá bem mais arroxeada aqui. Toda essa área de sombra aqui. Agora eu vou reservar um pouquinho de luz aqui. Vai estar bem úmido aqui. Confesso pra vocês que às vezes eu me perco bastante no processo quando tem outra coisa no foco. Por exemplo, que nem aqui eu falando com vocês e geralmente eu gravo vídeo pra vocês e eu não fico dispersando o meu foco, sabe? O meu foco é mais na pintura. Então, conversando, por isso que live pra mim é meio complicado também. Mas a gente vai aprendendo, né? E testando o que dá. Vocês me pedem bastante pra fazer live. E eu ainda tenho um pouquinho de receio, eu confesso pra vocês. Mas são coisas que eu vou trabalhando aos poucos, né? Esse pigmento invadiu aqui. Gente, na onde eu moro passa trem toda hora. Todo momento tem trem passando aqui.
Eu vou dar uma tirada aqui, mas aqui tem sempre um pontinho de luz. E suavizando, né? Sempre controlando com a água a intensidade do pigmento. Ai, meu Deus, e agora tem vizinho também. Resolveu ligar o som alto no celular. Gente, eu tô gravando, isso já é 00:35 e ainda tem barulheiro. Tem bastante barulho pra cá. Fora que eu vou ter que dar algumas pausas aqui também, porque meu bebê pode acordar e eu tenho que ir lá atender ele. Aqui tem tons mais quentes, né? Perto do cabelo dela, que são as sombras, algumas sombras mais quentes. Nesse retrato aqui tem sombras quentes e sombras frias, né? Mais frias. Aqui também tem tom de amarelo perto do pescoço, que é a luz entrando, né? Aqui também, perto do cabelo. Eu consigo ver até tons esverdeados aqui nessas áreas do pescoço dela. Mas é o azul, né, faltando aqui nessa mistura. Assim. Eu pego o magenta, o amarelo e dou uma misturada de novo. Fazer uns tons mais avermelhados, alaranjados aqui. Que tem perto do nariz dela.
Aí depois, pra puxar um pouquinho mais, eu posso pegar a água, né? E vem puxando esse pigmento um pouco pra deixar mais homogêneo. Esses dias tava bem difícil pra mim gravar vídeo, gente do céu. Eu fiquei totalmente sem voz e eu não conseguia gravar áudio nem nada. E eu fico, nossa, eu fico muito chateada quando eu não consigo postar vídeo no dia certo. Então o papel já deu uma secada em algumas áreas aqui. E eu acho que eu vou ter que... Não, ainda tá um pouco úmido ainda. Agora a gente vai aplicar as camadas, né? Vai continuar com as mesmas cores, só que conforme vai aumentando as camadas, né? Como eu sempre falo nos vídeos, a gente vai controlando a quantidade de água para as demãos mais secas. A gente precisa de mais definição, né? E não ficar cansando demais o papel com camadas aguadas demais. Eu ainda não estou aplicando definição, eu só tô acrescentando cor por enquanto. Um pouco mais de azul aqui. Intensificar mais esse contorno.
Deixar... É legal deixar a tinta se expandir, né? E criar uns efeitos bem legais, gente. Invadiu aqui a tinta na camiseta. Mas depois a gente vê o que a gente faz. Para essa luz aqui aparecer mais, eu vou aumentar o contraste, né, dessa área aqui, conforme a camada vai secando. Eu esqueci de falar pra vocês, mas a prancheta aqui onde tá a folha, ela tá meio inclinada assim, pra me ajudar a fazer alguns efeitos e assim fica mais fácil pra mim manusear a tinta. Aumentar o contraste aqui, ó. Tem que ir vindo retocando assim algumas áreas, né? Adicionar mais.
intensificando os tons de amarelo e laranja que tem na referência, né? Que são os pontos de luz refletindo no rosto. Acho que eu vou voltar para os olhos agora. Alguns pontos de luz que se perder não tem importância, a gente consegue recuperar com aquarela mesmo ou guache. Agora com o pigmento bem concentrado, a gente vai fazer os cílios. Os cílios dela tá bem marcado, com o movimento de pressionar e soltar. A gente pressiona e solta. Esperar secar essa parte aqui, adicionando alguns detalhes. Parece que tá parecendo que tá ficando muito acinzentado tudo, né? Mas a gente vai devolvendo cor conforme vai construindo as camadas. Gente, eu vou dar uma pausa aqui na pintura. O meu filho acordou e olha a hora que é. E aí amanhã eu termino. Então, pessoal, eu voltei aqui com a pintura e tá bem seca já, né? Vocês podem ver como a tinta ficou depois de seca. Vou fazer uma luz um pouco mais quente aqui. E sempre suavizando com a água. A gente não precisa ficar 100% fiel à referência, tá? A gente pode trabalhar um contraste um pouco maior em algumas áreas, dar ênfase em alguns pontos da pintura para deixar mais interessante. Aqui, como essa área está molhada, ainda não vou conseguir fazer os cílios, né? Então eu vou ter que aguardar um pouquinho mais. Interessante a gente ir sempre depositando a tinta e não ficar esfregando. Percebem que eu estou usando bem mais pouca água agora nas camadas, para que a tinta realmente apareça agora, né? Não fique clareando tanto, para manter um contraste. Vou adicionar alguns detalhes na boca agora.
A boca dela não está super vermelha, tá com uma luz refletida na boca e um pigmento um pouco quase da cor da pele dela. Eu vou deixar ela um pouco mais rosadinha. Deixar alguns brilhozinhos da boca também aparente. Misturando um pouco de laranja, magenta e até marrom para fazer o pigmento da boca dela. Eu acho que vai ficar mais parecido com a referência. Nessas sombras aqui também da boca dela. Vou dar uma suavizada, né? Pra não ficar super marcado. Aqui tá com mais sombra. E aqui também. Eu passo pigmento, depois eu dou uma puxada assim. Posso dar uma misturada aqui também. Não precisa ficar 100% branco, porque até na luz aparece cor. Aqui já vai estar seco, então eu vou trabalhar um pouco mais os cílios dela. Alguns pontos de luz que tem nos cílios, eu gosto de acrescentar com guache ou a própria aquarela branca mesmo. Vou criar um contorno aqui que eu tô achando um pouco apagado. Com roxo e azul escuro mesmo, uma mistura de roxo e azul para ficar mais intenso a cor. Quase um tom de preto, que os cílios dela é bem escuro. Vocês vão conseguir observar mais aqui no processo, né? Eu não tô narrando cada etapa que eu estou fazendo, mas vocês vão conseguir pegar cada detalhe que eu estou fazendo aqui. Já comentaram nos meus vídeos aqui no canal que os vídeos acelerados é um pouco mais difícil de acompanhar, né? Então eu acho legal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, é melhor pra conseguir acompanhar. Mesmo que eu não esteja falando a todo momento o que eu estou fazendo. A observação é tudo, né? Nos cílios, gente, é legal sempre observar na referência a direção que os cílios está e não fazer algo reto e também sempre na mesma direção, né? Os cílios é algo natural, né, da pessoa, é algo que nunca está certinho, ele sempre tá bagunçadinho, curvado. Aqui depois eu vou adicionar alguns pontos de luz, então vai dar uma mudadinha aqui depois, quando eu adicionar o branco. Eu gosto de fazer esses detalhes em branco só no final mesmo, quando eu estou para encerrar a pintura. Vou catar um pouco de amarelo aqui, porque tá bem iluminado aqui na referência. Agora eu vou adicionar mais uns detalhes aqui no nariz. Aproveitar esse pincel.
trazer uns pontos avermelhados aqui, que eu acho que está faltando um pouco. Que a gente sempre tem os pontos mais avermelhados em algumas regiões do rosto, né? Tirando o excesso com a técnica de lift. Essa região aqui também da boca tá um pouco mais escura. E trazer um ponto de luz aqui no queixo. Sempre quando eu quero ressaltar uma área mais iluminada, eu escureço a outra. Então, como eu quero ressaltar o queixo iluminado, eu vou escurecer um pouco mais a parte do pescoço. E trazer um degradê aqui, né, pra não ficar super marcado. Aqui tá um pouco mais amarelado, mais claro. Então, eu vou fazer as partes mais internas do cabelo. Ao redor, é um trabalho um pouco mais com a técnica aguada. Eu vou fazer uma mistura de roxo aqui pro cabelo dela. Criei alguns detalhes que eles vão meio que se apagar depois. Algumas sombras mais fortes aqui com a técnica mais aguada. Eu vou adicionar pigmentos aos poucos no cabelo dela. Preservando pontos de luz, né, no cabelo também. Eu demarquei com lápis, né, as partes mais sombreadas. Então, é essa marcação que eu estou seguindo aqui. Aqui eu vou deixar alguns toques amarelados, mas eu quero preservar o máximo de branco possível aqui nessa região de cima. Eu vou dar algum toque amarelado pra que esse lado aqui tá bem mais claro, né, da nossa referência. Os tons mais frios é mais pro lado da sombra, né? Então, antes de finalizar o cabelo e partir pro fundo, eu tô pensando se eu faço fundo ou não, porque pra poder representar um pouco mais essa área aqui do cabelo que tá bem iluminada, vai ficar bem mais clara, eu acho interessante dar esse contraste, né, com o fundo e o cabelo,
Mas antes eu vou finalizar o rosto dela, a gente ainda tem que fazer a sobrancelha, já tá tudo bem seco aqui. Então, com o mesmo pigmento dos cílios, um roxo bem escuro misturado com azul. Pode acrescentar um marrom também, ou mais amarelo, tá? Nessa mistura de roxo e azul, pode acrescentar o amarelo, se estiver trabalhando só com as cores primárias, misturando o azul, magenta, o amarelo. Também a gente consegue o tom de marrom, né? E eu vou acrescentar mais azul, porque eu quero mais escuro. Um pouco mais de magenta, já tá quase ficando preto. E um tom de amarelo. Olha como a cor já muda. Só que pra fazer a sobrancelha também preciso do pigmento bem mais concentrado. E aqui tá bem diluído. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho, porque a sobrancelha dela é um castanho, não é um preto. Já tá numa consistência legal já, o pigmento. E eu vou trabalhar a direção dos pelos conforme a sobrancelha dela, né? Nossa, a sobrancelha já faz muita diferença na pintura de retrato. Lembram que quando eu estava pintando a pele, eu deixei um pigmento por baixo já quando eu estava pintando a pele, né, onde é a sobrancelha aqui, pra não ficar algo branco, né, o fundo branco. A outra sobrancelha está um pouco mais iluminada, então a gente tem que prestar atenção na concentração do pigmento aqui também, porque não faz sentido estar batendo luz aqui, né, e a sobrancelha bem escura. Eu posso deixar ela um pouco mais apagada pela luz, né? Trazer um pouco de amarelo aqui, ou diluir esse pigmento um pouco, como se a luz estivesse cobrindo um pouco a sobrancelha dela, como realmente está, né, na referência. Bom, eu acho que agora eu posso estar, antes de finalizar o cabelo, a gente pode trabalhar a camiseta dela, que vai ser basicamente o mesmo tom que o cabelo dela. Então, só que um pouco mais azul, né, puxado pro cinza. Gente, eu aproveito todas as cores que tá no godê quando eu estou pintando. Então, acinzentado, puxado pro azul. Vou criar um leve contorno aqui. Então, agora eu vou fazer as sombras, né?
Agora, no momento de fazer o fundo, né, a gente vai usar bastante a técnica aguada pra depois finalizar o cabelo. Um pouco de medo de estragar tudo, né? A gente tem, mas eu não vou fazer por inteiro. Eu quero só criar um destaque pro cabelo dela. Eu umedeci ali do outro lado, mas eu vou passar. Aqui na parte de cima tem tons um pouco mais alaranjados, mas eu quero remover um pouco esse pigmento que invadiu aqui o cabelo dela, mas não tem importância, né? Na foto essa parte aqui tá bem esfumada, tá bem mais embaçada. Vou umedecer um pouco mais esse lado aqui. E já pegar a parte de cima também. Estou trabalhando as cores da... Eu tô trabalhando as cores da referência, porém eu não vou fazer todos os detalhes. Aqui eu vou trabalhar um pouco mais tom quente, né? Aqui na parte de cima. Assim, detalhes do cabelo, mas a gente tem que ser bem rápido mesmo.
Já conseguimos um contraste legal. Agora eu vou terminar de dar alguns detalhes pra gente finalizar, né? Porque senão a gente vai ficar muitas horas aqui trabalhando em cima desse retrato. Mas eu acho que vocês vão conseguir tirar bastante aproveito de cada etapa que a gente passou no processo. Agora vamos finalizar esse cabelo. E para fazer alguns detalhes brancos, a gente pode usar aquarela ou guache, como eu mencionei para vocês. Eu vou adicionar mais alguns detalhes mais escuros ainda no cabelo dela. E a bateria da câmera está indo embora outra vez. Agora com o pigmento mesmo, bem mais concentrado. Vou fazer alguns detalhes. Peguei o tom de laranja e amarelo. Pra poder dar um pouco mais de contorno aqui nesse cabelo. Apesar que não precisa, né? Já tá legal assim. Agora eu vou pegar a guache mesmo e fazer alguns detalhes. Alguns detalhes no rosto também. Acho que vai ser legal. Tipo, nos olhos aqui, alguns brilhos que se perderam. Na boca. Esse brilho do nariz. Ele chama bastante atenção na referência. Eu usava muito a aquarela branca mesmo. Só que com a aquarela, mesmo que a gente não dilua a aquarela branca em água, para poder fazer esses detalhes com mais precisão, a gente precisa trabalhar um pouco mais de camadas, né, do que a guache. A guache, ela já, com poucas camadas, ela já se sobressai mais. Outra coisa que também, para fazer esses detalhes em branco, aquelas canetas em gel branca. Tem caneta em gel de várias cores, né? E eu usei por um tempo também as brancas. Só que elas não têm um resultado tão legal. A não ser para detalhes bem pequenos mesmo, que nem nos olhos. Aí sim dá certo, mas para áreas grandes assim, eu não acho tão legal.
Esses detalhes fazem toda a diferença na pintura. A guache, quando se mistura com água, ela fica parecendo aquarela. Ela fica mais translúcida também. Mas ela pura é legal pra ter mais precisão. Eu uso a guache da Pentel. Ela rende bastante, então faz um tempinho que eu tenho ela. E eu só comprei essa até hoje. Eu acho que é isso, né? Senão eu vou ficar adicionando detalhes aqui até não poder mais. Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do processo. Eu pretendo melhorar mais nesse tipo de vídeo, porque eu sei que vocês gostam do processo, assim, real mesmo, sem acelerar. Mas eu preciso melhorar muito, porque vários momentos do vídeo eu fui interrompida, então acaba ficando chato, né? E muito barulho também, bastante barulho. E acaba meio que me desconcentrando um pouco do que eu quero falar. Tanto que teve partes da pintura que eu acabei pintando e fiquei bem quieta, não fui mencionando a todo momento o que eu estava fazendo. Mas eu acho que é isso, eu acho que deu pra vocês acompanhar bem o processo. Quem reproduzir a pintura, me marca lá no Instagram, porque eu quero escolher a pintura de um de vocês pra poder postar e comentar. Claro que eu vou conversar com a pessoa pra saber quais as dificuldades que ela teve na pintura. E eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma maneira, nem que seja com o processo mesmo da pintura. E um super beijo e até o próximo vídeo.